O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo comum, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus e agora este momento é reservado para a homilia. A homilia consiste numa conversa que um membro de uma família tem com os seus irmãos, com os seus amigos. Então é isto que neste momento o sacerdote faz, nos ajuda a entender, a assimilar, a acolher a palavra de Deus que foi proclamada. Então vamos prestar bastante atenção neste momento, que também faz parte da Santa Missa, não é um intervalo da Santa Missa, mas é parte constitutiva da celebração da Eucaristia. Nós ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, que vai nos acompanhar durante todo este ano B. Como já refletimos algumas vezes, o escopo, o objetivo do Evangelho de São Marcos é responder a uma pergunta fundamental: quem é Jesus Cristo? E a resposta o próprio Evangelho nos dá: Jesus é o Filho de Deus. Isso está bem expresso no início do Evangelho, quando após ser batizado nas águas do Jordão, nós percebemos a manifestação da Santíssima Trindade. O Pai, aquele que proclama, aquele que anuncia a todos que Jesus é o seu Filho muito amado. O Espírito Santo, que vem sobre o Senhor em forma de pomba, consagrando, ungindo a sua missão, o seu ministério público. E o próprio Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que é consubstancial ao Pai, que é Deus também, que possui a natureza divina. E o final do Evangelho, onde nos deparamos com a cena da paixão, da morte de nosso Senhor, quando o centurião romano, ferindo o lado de Cristo, exalando dali, aurindo sangue e água, representando os dois sacramentos principais da igreja, o batismo, sacramento necessário para a salvação, e o sangue, a Eucaristia, o alimento que o Senhor nos dá. Não é um alimento qualquer, mas é Ele mesmo. A Eucaristia, o corpo, sangue, alma
e divindade de Cristo Jesus. Então esse é o objetivo do Evangelho de São Marcos. E ele inicia de uma maneira diferente de Mateus e Lucas, que começa o seu Evangelho falando do nascimento, da infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos, ele vai ao cerne da questão, ele vai ao centro, e ele começa o seu Evangelho a partir do batismo de Jesus, com o seu ministério público. E é justamente isso que acontece no Evangelho de hoje. Jesus, ele vai para a Galileia, que era conhecida pejorativamente como a terra dos pagãos, justamente porque não havia só judeus, mas tinham também outras raças, outros povos ali. E os judeus é muito enérgico em relação à sua cultura. Então, por causa disso, a Galileia era conhecida como o local, o lugar dos pagãos. Então, Jesus começa o seu ministério no meio dos pagãos, no meio daqueles que eram excluídos, aqueles que eram difamados no seu tempo. E ele diz que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Que tempo é este? Não é simplesmente o tempo cronológico, cronos, o nosso tempo, marcado por segundos, por horas, dias, semanas, meses, anos. Mas é o tempo da graça, é o tempo de Deus, em grego kairos, o tempo de Deus, o tempo do Senhor. E ele também vai expressar muito bem isto quando, entrando na sinagoga, pegando o pergaminho com a passagem do profeta Isaías, um dos 4 cânticos do servo do Senhor, ele anuncia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, porque ele me consagrou para levar a boa nova aos pobres, para curar os doentes, para dar vista aos cegos, para libertar os encarcerados e para anunciar o ano da graça do Senhor. E Jesus, como que completando esta passagem, diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Este hoje é o tempo de Deus, é o kairos, é o tempo oportuno. Então chegou o tempo oportuno, o tempo de se voltar inteiramente para o Senhor. Aquilo que o grande profeta João Batista havia proclamado se concretizou. Ele é aquele que batiza no fogo, que batiza no Espírito Santo, pois o seu batismo é capaz de dar a vida aos seus irmãos. E assim como João, que pregava a conversão para a chegada iminente do Senhor, Jesus também convida, exorta os fiéis à conversão para que possam participar do reino de Deus. Para participar do reino de Deus, é necessário ter um coração novo. Conversão vem de metanoia, que significa mudança de mentalidade. Não é uma mudança da roupa, não é a mudança da casca, do exterior, mas é a mudança do interior, é a mudança do coração. Em outro momento o Senhor vai dizer: não se pode colocar vinho novo em odres velhos, vinho novo em odres novos. Ou seja, não se pode acolher a novidade, que é o Espírito Santo de Deus, permanecendo com um coração velho, tendo os mesmos hábitos, as velhas práticas, os mesmos vícios. Devemos sempre dar passos adiante, devemos sempre buscar o nosso crescimento, a nossa edificação espiritual, a nossa edificação, crescimento no caminho da santidade proposto por nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo se deu também, queridos irmãos, com os ninivitas. Nós ouvimos na primeira leitura uma passagem da profecia de Jonas. Jonas, ele pertence ao reino do norte,
o povo de Israel. Este povo havia sofrido muito nas mãos do povo da Síria. E a cidade de Nínive era a capital da Síria. E por causa disso, o povo de Israel alimentava um ódio, uma vingança grandiosa contra todos os ninivitas. E Deus pede algo que, humanamente falando, seria absurdo. Um membro do povo de Israel, alguém que sofreu por causa dos seus inimigos, ter que sair da sua terra, se tornar um profeta, um oráculo, para convidar os inimigos à conversão. Esta passagem serve para mostrar que Deus não é só Pai de Israel, mas é Pai de todos. E Ele deseja a conversão, a mudança para todos os seus filhos. Como nós cantamos, como a nossa irmã cantou tão belamente no Salmo de hoje, o Salmo de Resposta 24, no versículo 8, nós refletimos o seguinte: o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Então é este o projeto de Deus para todos os seus filhos, encaminhá-los no caminho da retidão, colocar e fundir neles a misericórdia, a compaixão. E Jonas como muitos de nós, não deseja a conversão dos seus inimigos. Nós sabemos a história, mais ou menos, de Jonas, Deus o manda para o Oriente, para a Síria, e ele muda completamente a rota, vai para o Ocidente, vai na direção de Tarsis. Deseja entrar na tempestade, no mar, em terra firme, anunciar, pregar a conversão aos seus inimigos. E parece que Jonas foi engolido por algum animal. Não foi isso? Alguém sabe que animal? A baleia? Pois bem, a palavra de Deus não fala que é baleia. A palavra de Deus fala que é um peixe grande. Um peixe grande. Então Jonas foi engolido por um peixe grande. E foi devolvido à praia, para que pudesse, em solo firme, ir ao encontro dos ninivitas e pregar a destruição. Se os ninivitas não se converterem, eles serão arruinados, eles vão perecer. Deus vai derramar a sua ira, a sua cólera contra eles. Isso era muito bom, muito favorável para Israel, porque era o inimigo que estava perdendo, era o inimigo que estava sucumbindo, mas este não é o projeto de Deus. Então, o Senhor modela o coração do profeta Jonas e ele percorre toda a cidade de Nínive, anunciando, convidando a conversão. E a palavra nos diz que desde o maior até o menor, todos se vestiram de sacos, de trapos, jogaram cinzas sobre a cabeça, fizeram penitência, fizeram abstinência, rezaram, se converteram, e por isso Deus desistiu de derramar a sua cólera sobre os ninivitas. E Nínive então se converteu e pôde então experimentar a misericórdia, a complacência do Senhor. Quantas vezes nós também não somos como o povo daquela época, não somos como Jonas, que queremos também a ruína, a destruição dos nossos inimigos. Quantos sepulcros, quantos túmulos nós temos em nosso coração. São todas aquelas pessoas que nós matamos, menosprezamos, ignoramos, somos indiferentes e as enterramos em nosso coração. E hoje, e às vezes a gente cultiva isso por dias, por semanas, por meses,
E o que é mais triste, às vezes alimentamos isso a vida inteira. E hoje o Senhor vem falar para nós através deste Salmo 24. O Senhor é piedade e retidão. O Senhor, Ele reconduz ao bom caminho os pecadores. O cristão é chamado a não viver na média. Viver na média é ser medíocre. O que é uma pessoa medíocre? É a pessoa mediana, é a pessoa que está sempre no limite, na média, nem mais, nem menos. O cristão, ele é chamado a dar um passo a mais. Se nós queremos ser bons cidadãos, observemos as leis civis, observemos todas as normas, isso é justo, bom e necessário. Mas se nós queremos ser filhos de Deus, precisamos dar um passo a mais. Precisamos dar mais sentido à nossa existência. Quantas pessoas vivem sem sentido, sem razão, vivem de maneira superficial, de maneira medíocre. O cristão não pode viver de maneira vazia. Ele deve dar sentido a todos os seus atos. Não fazer por fazer, mas fazer porque compreendeu, entendeu o seu sentido. Que a sua vida deve ser serviço, deve ser doação. E se por um momento nós nos fechamos à graça de Deus, que nós possamos olhar para o exemplo de Jonas, que mesmo estando fechado, mesmo não compreendendo, optou por obedecer à vontade de Deus, mesmo não compreendendo. Como é que Deus pedia a ele que fosse lá falar para os seus inimigos, para aquelas pessoas que lhe fizeram muito mal, que se convertam, que mudem de vida. Mesmo assim, mesmo sem compreender, Jonas deu o primeiro passo e o Senhor o ajudou a dar o segundo e os demais, o terceiro e os demais passos. Peçamos, amados irmãos e irmãs, que ressoe em nossos ouvidos e em nosso coração esta chamada que o Senhor faz a cada um de nós. Ele chamou Pedro, André, João e Tiago para serem agora pescadores de homens. E o chamou na sua vida ordinária, não chamou através de um evento especial, espetacular, como muitos que foram chamados através de uma manifestação muito expressiva, né, da vontade de Deus, né, a intervenção de Deus. Muitos de nós somos chamados através da caminhada, no trabalho, no estudo, na nossa vida, no nosso dia a dia. E eles, então, responderam ao chamado do Senhor. Abandonaram as suas redes, abandonaram as suas barcas. João e Tiago eram homens poderosos. O Evangelho diz que eles deixaram não só o pai e a barca, mas também deixaram empregados. Então, eles tinham uma empresa. Eles eram homens poderosos, ricos. Tiveram a coragem de deixar tudo, de deixar fortuna, riquezas, para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a barca, qual é a rede que nós precisamos deixar na praia hoje? O que nós precisamos abandonar para levar mais a sério a nossa missão, a nossa vocação cristã? Que durante essa semana nós possamos fazer a nossa meditação, a nossa contemplação da palavra de Deus e encontrar a resposta. O que eu ainda preciso abandonar para ser livre, para ser feliz no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que de fato serve a Deus, mesmo no cansaço, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades, não perde a sua felicidade, não perde a sua alegria. Pode perder qualquer coisa, menos a sua alegria, pois sabe que Deus é o seu tudo, que Deus é o alicerce da sua vida. Por isso que o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, não menosprezando o casamento, não menosprezando o luto, não menosprezando as coisas deste mundo, ele nos lembra que tudo que temos aqui, debaixo do céu, sobre a terra, tudo é passageiro. Eterno é só Deus, é só a sua palavra. Como a gente gosta de cantar, céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará, porque a sua palavra é eterna, o reino de Deus é eterno.
Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, auxílio dos cristãos, intercedam por nós para que vivamos de fato, com coerência, com responsabilidade e alegria, a nossa vocação batismal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.